Queria aproveitar e já agradecer, recebendo aqui o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Uma satisfação enorme no programa Show da Manhã e manter esse contato, a troca de ideias, importantíssima em uma democracia. Fantástico, ministro. Eu quero começar inaugurando aqui a nossa conversa. A gente está com o Fernando Holliday e Adrilles Jorge aqui no Show da Manhã e eu quero trazer uma questão para o senhor. Eu sou graduado, fiz mestrado e doutorado em Direito Constitucional na PUC São Paulo. Meu orientador, inclusive, no doutorado foi o André Ramos Tavares. E eu tenho imensas críticas a algo que eu tenho trazido bastante aqui. O ativismo judicial virou uma expressão para cometimento de abuso de poder em série. O ativismo judicial virou, na minha compreensão, ministro, um vírus que se alastra pelo poder judiciário e tem como seu principal protagonista o Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil. Gostaria de saber do senhor, o senhor concorda com essa visão? Porque hoje o maior promotor de insegurança jurídica, de perseguição, de censura e de atropelo ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, é o Supremo. E isso não é uma questão de ponto de vista. Só o fato da gente abrir o noticiário todos os dias e ter uma fala, ter um evento, ter uma presença num congresso, numa viagem, numa palestra, junto com servidores públicos de ministros do Supremo, já é algo que, na minha compreensão, ministro, quebra completamente a liturgia do cargo. Então, eu gostaria de saber como que o senhor enxerga esse vírus do ativismo judicial que virou eufemismo para cometimento de crime pela Suprema Corte. Olha, eu cheguei no Supremo em 1990 e encontrei o que eu denomino a velha guarda, em que a autocontenção era muito maior. Nós não tínhamos o denominado, vamos rotular assim, ativismo, nem a participação política que nós temos hoje. A tônica da administração pública é a publicidade. Os atos eles têm que estar à luz do dia para que haja o acompanhamento pelos veículos de comunicação e também pelos cidadãos em geral, cobrando postura, cobrando correção de rumos. Tudo que ocorre hoje em dia, para mim, é muito triste. Eu que estive em colegiado julgador durante 42 anos, sempre fui um juiz aberto de atender em meu gabinete partes, advogados, sem qualquer preocupação, com muita espontaneidade. Mas daí chegar-se a uma colocação como nós temos visto hoje, principalmente a partir do Supremo, é um passo demasiadamente largo e que implica desgaste para o Supremo. O Supremo vai para a vitrine e aí o estilingue funciona. E é bom que o estilingue funciona, porque cabe a cada qual integrante perceber onde está claudicando, onde está errando em procedimento e buscar a correção. Eu creio que o juiz ele tem uma coraça suficiente para dar a mão à palmatória. E nós sabemos que direito é muito formalidade. Você versou a liturgia. O cargo tem uma liturgia. Essa liturgia ela exige a postura daquele que o ocupa. E que o ocupe com desassombro é uma coisa, mas guardando parâmetros, guardando uma certa postura. Perfeito, ministro. Gostaria de jogar Fernando Holliday. Tem uma pergunta para o ministro, Marco Aurélio Mello? Eu tenho. Primeiramente, bom dia, ministro. Muito obrigado por ter aceito o convite do Fio Diário para essa entrevista. E, na verdade, eu teria inúmeras perguntas, né? Não é sempre que nós podemos entrevistar um ex-ministro do Supremo, mas vou me restringir aqui a duas. A primeira delas é em relação à censura. Nós temos hoje no Brasil vários brasileiros simplesmente impedidos de falar.
Temos o caso do Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e tantos outros que tiveram os seus perfis banidos das redes sociais por decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. E quando nós, pelo menos nós leigos, vamos da Constituição, lá no artigo 220, especialmente no parágrafo 2º, você tem ali uma vedação muito clara à censura. Então a pergunta que eu deixo é, antes destes casos, existia alguma linha no direito séria, levado a sério, que levava em consideração exceções onde a censura prévia poderia ser utilizada? E esses casos de proibição de perfis não seria um caso clássico de censura prévia? E aí eu já emendo numa segunda pergunta, que é a seguinte. O senhor ficou muito conhecido por uma frase que sempre dizia em seus votos, que era vencido, mas não convencido. Até que ponto o espírito de corpo do Supremo pode impedir com que ministros discordem dos seus colegas e, portanto, permitam um avanço mais rápido de decisões absurdas? Vamos começar pela última colocação. E aí, evidentemente, nós temos colegiado, e o colegiado é um somatório de forças distintas, sob o ângulo técnico e sob o ângulo humanístico. Na bancada, eu sempre estive solto, tanto que quando se criou essa prática de se fornecer o voto antes de apregoado o processo, o relator forneceu o voto, eu disse, olha, não concordo, eu quero ouvir os advogados da tribuna e formar o meu convencimento. E digo mais, não receberei voto e não proporcionarei o meu voto. Isso é que se espera. Eu atuei no colegiado, sempre mantive um espírito muito irrequieto, tratando os colegas com a maior humanidade possível, mas exteriorizando o meu convencimento sobre a matéria. Liberdade de expressão é uma medula num Estado democrático de direito. Você mencionou muito bem o artigo 220 da Constituição Federal, e nele é um princípio. Nem lei pode criar embaraço à comunicação. Se refere à comunicação jornalística, mas ali eu vejo um princípio maior e a comunicação em geral. E, evidentemente, é impensável qualquer ato que implique intimidação, implique uma censura implícita. Nós temos um sistema na Constituição Federal que costumamos dizer que é um sistema de freios e contrapesos. Se de um lado há a liberdade como medula do Estado Democrático de Direito, de outro nós temos que aquele que se sinta na própria honra prejudicado tem ação criminal e tem ação indenizatória contra o ofensor. Imaginar controle de rede social, um retrocesso cultural enorme. Isso aí não se coaduna com uma democracia. Nós precisamos, sim, estimular a comunicação. Eu sempre recebi muito bem, sempre tive um contato maravilhoso com a imprensa em geral, porque não conversava com jornalistas com reserva mental, pensando uma coisa e versando outra, e nunca fui apunhalado pela imprensa. Hoje eu sou um homem que sai à rua e jamais fui hostilizado. Ia ao mercado, ia à farmácia e as pessoas me cumprimentavam. Os colegas perderam a cidadania. Por que perderam a cidadania? Alguma coisa está errada. Eles não conseguem ir a um local público sem estarem acompanhados de segurança. Evidentemente, isso exige uma reflexão e uma evolução, porque o aperfeiçoamento é infindável. E nós, passo a passo, estamos nos aperfeiçoando, porque o saber é uma obra inacabada. Nós aprendemos com letrados e letrados, e devemos guardar, abandonando a autoestima, principalmente a autoestima exacerbada, devemos guardar, evidentemente, a boa intenção, o bom procedimento e perceber que a missão do juiz é uma missão sublime.
O juiz atua em nome do Estado, como Estado julgador, portanto, e substitui a vontade das partes e substitui de forma coercitiva envolvidas no conflito de interesse. Isso é que precisa ser percebido, sem ter-se vaidade, sem ter-se autoestima, e percebendo, acima de tudo, que a coragem é a síntese de todas as virtudes. Não adianta alguém ser virtuoso, ser pusilânime, não ter coragem para expressar o convencimento, as ideias que nutra sobre este assunto ou aquele assunto. Isso é que precisa ser percebido. Eu fico muito triste porque lá estive na bancada do Supremo durante 31 anos, dando o melhor de mim, saí com o sentimento de dever cumprido. Eu fico muito triste quando eu percebo o que percebo hoje em dia e me sinto praticamente envergonhado com certos procedimentos. Muito bem. Adriles Jorge, tem uma pergunta para o ministro Marco Aurélio? Ministro, muito bom dia. Extremamente profícua a vinda do senhor aqui ao Show da Manhã. Ministro, a gente foi interpelado, né, com duas anomalias jurídicas que não estão no Código Penal, que são vistas hoje como crime, que são fake news e discurso de ódio. As duas coisas se resumem à liberdade de expressão, à opinião e à liberdade de crítica, que eu acho que, e o senhor acha que concorda comigo, são pilares da democracia, né? A contestação, a fiscalização e a crítica, que pode até eventualmente ser exagerada, que pode ser até errada, porque ninguém é dono da verdade, que se fazem a pessoa dentro das instituições. Mas qualquer crítica mais incisiva é hoje considerada um ataque ao legítimo Estado democrático de direito. Eu entrei, ministro, no inquérito das fake news porque eu disse que havia censura à época do pleito de 22 e fui censurado. Durante 3 meses tiraram o meu Twitter. Qual é a gênese desses dois pseudo-crimes que foram colocados exatamente por um suposto estado de exceção de um pré-golpe? Não seria exatamente um golpe na Constituição, ministro, dizer que você não pode criticar legitimamente alguém dentro das instituições, você até não pode se enganar em relação à verdade, e uma vez se enganando, ou seja, sendo leviano, você pode ser processado por calúnia, injúria e defamação, mas não ser colocado num inquérito em que a mais alta corte vai te julgar sem a possibilidade de defesa desde a primeira instância, por um crime, por 2 crimes, aliás, fake news e discurso de ódio, que não estão previstos na Constituição. E como é que a gente resolve? Como é que a gente dirime esse golpe que foi dado dentro da Constituição, infelizmente, por ministros da mais alta corte do país? Fazendo o que nós estamos fazendo nesse programa, escancarando essas mazelas. Eu presido um instituto aqui no Uniceub, que é o Instituto Uniceub de Cidadania, e nós promovemos, a certa altura, um encontro para tratar de fake news, tratar de liberdade de expressão. E chegamos, depois das exposições, chegamos a uma conclusão de que não há como se tentar controlar, que é uma rede social, que é a liberdade do cidadão ao versar o que pensa sobre as matérias. E que isso é que precisa ser observada. A Constituição Federal é uma Constituição democrática por excelência. O que ela tem de direitos, né, e garantias constitucionais é algo praticamente inusitado. É uma Constituição que tem preceitos que poderiam estar muito bem na legislação comum, no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal. Isso é que precisa ser percebido. Não há como se forçar a mão e se imaginar em si correção de rumos. Receio muito os bem-intencionados, receio muito aqueles que se sintam salvadores em si da democracia. Nós temos um conjunto formado por instituições, e cada qual deve atuar a cada uma das instituições na área que lhe é reservada constitucionalmente. Paga-se um preço por se viver em um Estado democrático de direito, é módico, está ao alcance de todos. O respeito irrestrito às regras estabelecidas.
mas isso passa por uma pureza d'alma, uma intenção de realmente chegar-se ao Brasil sonhado a dias melhores. Eu não vejo como se controlar. Nós, no seminário a que me referi, nós chegamos a uma conclusão que a mentira teria que ser combatida sempre pela verdade. E aí é aberta a oportunidade daquele que se sentisse alcançado na honra de acionar o judiciário, no campo civil, no campo criminal. Isso é que precisa ser observado. E é mais, aprendemos em nossos lares, com os nossos pais, que o exemplo vem de cima. O que o Supremo faz, eu costumava dizer na bancada, um suspiro lá na bancada, ele repercute, e repercute não só nos demais patamares do judiciário, como também junto à sociedade. Isso é importantíssimo. A publicidade deve ser a tônica, tanto que na minha gestão, em 2002, quando eu era presidente, nós apresentamos, a partir de um deputado federal até do estado do Ceará, que era irmão da minha secretária-geral, hoje a senhora Gilmar Mendes, nós apresentamos um projeto e chegamos à criação da TV Justiça. Lá pelas tantas, inclusive, acusaram a TV Justiça de ser responsável pelos votos muito longos. Como bom carioca e carioca flamenguista, o gestor num dia maravilhoso, ante a vitória ontem, frente ao Palmeiras, como bom carioca, eu dizia, justiça só é responsável por duas coisas, a melhoria das gravatas e a época. Nós tínhamos a elegância da ministra Ellen Grace, pelo coque da ministra Ellen Grace, que não sai um fio sequer. A TV Justiça objetiva o judiciário da sociedade e a sociedade também do judiciário, porque nós não damos um passo sequer na vida gregária, na vida em sociedade, sem estarmos submetidos a uma regra jurídica. Isso é muito importante. E que perceba a cada qual dos integrantes do Supremo a envergadura da cadeira. A atuação do juiz é e será sempre uma atuação vinculada. Não se cria o critério de plantão, e vinculada ao direito aprovado pelos nossos representantes, deputados federais, e pelos representantes dos estados, senadores da República. Muito bom, ministro Marco Aurélio. Eu queria aproveitar e até trabalhar em cima dessa última resposta que o senhor deu para o Adrilles, que é o seguinte: a gente está num momento emblemático da nossa história. Eu posso falar para o senhor como alguém que era fascinado em estudar o Supremo Tribunal Federal, em estudar os votos dos ministros, eu gostava, isso ajudava, inclusive, na questão da interpretação, da hermenêutica, eram aulas de hermenêutica que a gente tinha, né, de estudo da interpretação, quando a gente lia os votos de alguns ministros. E eu ficava maravilhado com isso. Agora, será que não falta um grande exame autocrítico? Eu sou um grande defensor de uma reforma estrutural do sistema de justiça, ministro, porque a TV Justiça ela virou uma espécie de palanque para a vaidade, para o narcisismo e para a egotrip dos ministros do STF. E o foro por prerrogativa de função tornou os 594 parlamentares federais reféns, hoje do Supremo Tribunal Federal. As ações do controle concentrado permitem que deputados e senadores de partidos diminutos que perdem votação no Congresso ajuizem ADI, ADC, ADO e quando não cabe nenhuma das três, a DPF, que virou uma solução mágica para interferir em políticas públicas de municípios a estados e governo federal. A gente viu isso durante a pandemia. Isso não é um grave sinal de que a gente errou demais na construção do nosso sistema de justiça, ministro? O nosso sistema de justiça é um sistema bom. A Suprema Corte brasileira foi criada à imagem da Suprema Corte americana. E, evidentemente, a Suprema Corte atua com desprendimento
tornando prevalecente a Constituição, principalmente a emenda número 1, e tornando prevalecente o arcabouço normativo. Se falou há pouco em speed de cor. Eu não compreendo que possa haver uma solidariedade implícita entre os ministros a ponto de o ministro violentar o próprio convencimento para apoiar o colega. O ministro Nelson Jobim costumava dizer que no plenário eu era o ferrinho do dentista no nervo exposto. Por quê? Porque, às vezes, o presidente pensava que a matéria era muito simples e, ao invés de tomar individualmente os votos, ele indagava a divergência e eu sempre tive espontaneidade, sempre tive valentia para levantar o dedo e exteriorizar o meu ponto de vista. Isso é que se espera do colegiado. Agora, a TV Justiça, ela deve ser responsável pelo aprimoramento, não deve ser acionada para ninguém se tornar público em geral. Evidentemente, quem chega ao Supremo não pode ambicionar qualquer outro cargo e deve perceber o peso da capa e a envergadura da cadeira, que estão voltados ao bem social, à segurança na sociedade, e implementar o direito. O direito, a lei, ela exige interpretação, exige. E aí a formação humanística, com o passar dos anos, é importantíssima nessa interpretação, mas sempre atuando o juiz de forma vinculada, sem surpreender quem quer que seja, sem, evidentemente, acertos prévios sobre determinada matéria. Eu mencionei o problema da troca de votos. Como troca de votos? Qual é a tendência do cidadão diante de um conflito de interesses quando ele recebe antecipadamente um voto estruturado sobre a matéria? É a tendência de aderir a esse voto. Isso não é sadio, isso não é bom, isso não é construtivo em termos de jurisdição, de atuação do ofício judicante, sempre objetivando o melhor. A justiça é obra do homem, é passível de falha, mas que haja falha pelo convencimento, jamais uma falha tendenciosa para atender a este ou aquele interesse deste ou daquele político, ou deste ou daquele cidadão, poderoso ou não. Processo não pode ter capa. Processo tem conteúdo. São os elementos coligidos pelas partes, são os elementos coligidos pelo Estado acusador, o Ministério Público, quando é processo crime, e também pela defesa. E atuar-se percebendo que as leis são feitas para os homens e não os homens para as leis. Eu não sei se o Holiday tem uma pergunta, eu tenho várias aqui ainda na agulha. Antônio, eu tenho uma... Eu tenho uma relativamente rápida, não sei se tão rápida para responder, ministro, mas é que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, quando me graduei em História, eu fiz justamente da relação do Supremo com o regime militar. E se percebe que a partir do AI-2 em diante, o Supremo ficou muito refém do poder executivo, e as decisões quase que eram um reflexo do cenário político, né, que a gente tinha ali de restrição de liberdades. Mas hoje, o que nós vemos é, na verdade, o certo oposto, né? Os outros poderes meio que aguardam uma opinião do Supremo antes de tomar determinada decisão. O Legislativo analisa o que o Supremo pensa sobre algo para ver se uma lei lá na frente vai se tornar inconstitucional ou não. O Executivo analisa o que o Supremo pensa sobre algo para ver se implementa um decreto ou manda um projeto para o Congresso Nacional. Até que ponto
os relacionamentos políticos envolvendo ministros do Supremo está subvertendo o judiciário, ou está dando superpoderes ao Supremo. Isso, digamos, está dentro do que foi pensado no desenho da Constituição de 1988, na sua visão? Olha, alguma coisa está errada. E eu diria que muita coisa está errada, precisando de conserto com S e com C, né? Qual é o tripé da República? Como é formada a República? Por 3 poderes que, pedagogicamente, a Constituição revela como harmônicos e independentes. Legislativo, e vem nessa ordem: legislativo, executivo e judiciário. Legislativo legislando, criando e, portanto, o próprio direito para que haja segurança na vida em sociedade, o executivo executando as leis e o judiciário, última trincheira da cidadania, e assim deve ser tomado, apreciando os descompassos, os desvios de conduta, quando não se chega a um entendimento ou quando alguém realmente pratica um ato que é glosado penalmente. Agora, para que haja essa harmonia, esse equilíbrio, indispensável é que cada poder atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. Eu dizia na bancada que toda vez que o Supremo avançava e invadia a seara que não era a dele, lançava um bumerangue que poderia voltar à própria testa. E se passa a ter, quando há supremacia de um poder, principalmente em relação aos outros, se passa a ter uma distorção que pode causar problemas seríssimos. E chegaremos a um ponto que teremos que evoluir para se ter um apego maior, e ela submete a todos, a Constituição Federal, a lei das leis do país submete a todos, submete o legislativo, submete o executivo, submete o judiciário, e eu digo mais, sempre entendi assim, submete inclusive o guarda-maior dela Constituição, que é o próprio Supremo. É o desejável. Agora, como eu sou, por criação, um homem otimista, eu acredito em dias melhores. Ministro, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: a gente está em vias de ter uma situação muito constrangedora no Brasil e nos Estados Unidos, em que a provável aprovação de uma lei Magnitsky contra o senhor Alexandre de Moraes pode colocar o Brasil na mira dos defensores dos direitos humanos. A lei Magnitsky vai condenar, segundo o Marco Rubio, poderia condenar o ministro Alexandre de Moraes a não ter contas no exterior, a não ter cartão de crédito, não poder pisar no país democrático que é os Estados Unidos, exatamente por violação de direitos humanos. A gente sabe, né? Eu acho que você condenar uma senhora a quase 20 anos de cadeia por portar um batom, ou deixar um homem morrer à míngua na cadeia com doenças, com comorbidades, 1 ano na cadeia, sem o devido processo justo, penal. Ou seja, você criar tipificações criminais que não existem, fazer busca e apreensão na casa de um homem, simplesmente que falou de maneira mais ríspida com o ministro Alexandre na Itália. Enfim, é um rol de atropelos constitucionais e violações de direitos humanos que, infelizmente, ao que tudo indica, o Alexandre de Moraes tem cometido e continua a cometer, né? Como é que o senhor vê essa situação? O senhor acha que isso é um ataque à soberania nacional? Ou soberania nacional é exatamente o povo poder respirar sem ter exatamente um juiz que sufoque a liberdade de expressão e ameace os direitos constitucionais do cidadão? Como é que você vê essa provável, segundo o Marco Rubio, agente do Departamento de Estado americano, provável condenação do ministro Alexandre de Moraes? Como é que o senhor vê isso para o Brasil, para o judiciário e para o Estado Democrático de Direito brasileiro como um todo? A soberania ela deve ser preservada a todos os títulos. Agora, há um princípio que revela a autodeterminação do país. Evidentemente, se nós temos medidas adotadas contra uma certa autoridade deste ou daquele país, se presume que haja motivo para a adoção dessa medida. Eu fico muito triste porque isso ocorre justamente em relação ao integrante da Suprema Corte. E quanto ao ministro Alexandre de Moraes, eu sou insuspeito para falar,
porque quando morreu o ministro Teori, eu estava numa casa de campo no Rio de Janeiro e os jornalistas me telefonaram. E agora, ministro? Como é que vai ser o preenchimento dessa cadeira? Eu disse, agora o presidente Temer tem homem talhado. Ele foi do Ministério Público, professor universitário, foi secretário de Segurança Pública do prefeito Kassab, secretário de Segurança Pública e de Administração do governo Geraldo Alckmin e é ministro da Justiça. Agora, com os pés no chão e buscando realmente implementar a verdade, eu tenho que reconhecer que ele vem forçando em demasia a mão. Reconheço também que ele tem uma cabeça brilhante, mas nem por isso, né, ele pode forçar a mão. E o que é pior é que acaba surgindo no corpo dos julgadores um espírito de corpo, ou seja, uma tentativa de protegê-lo no que ele estiver atuando corretamente, mas sempre discordando se realmente houver um equívoco na interpretação da ordem jurídica e alertando-se para que não proceda desta ou daquela forma. Eu vejo, vou reafirmar, com muita tristeza, mas muita tristeza mesmo, o que vem ocorrendo. E não sei aonde nós vamos chegar, né? E quer no tocante ao contato com as partes, quer no tocante ao contato com as testemunhas, né? O juiz tem um poder enorme. Ele ocupa uma cadeira que personifica o Estado e deve atuar com cordialidade, com urbanidade, com compreensão maior. Sem som, Marco. Está sem som. Ministro, eu queria aproveitar esse debate que o Adriles trouxe também, que era uma questão que eu ia levantar para o senhor. Ano passado, eu realizei, claro, com apoio de vários amigos, deputados e ativistas, 4 manifestações fora Moraes. Eu advogo intensamente e luto, né, constantemente pela responsabilização dos ministros do Supremo. Eu sei que o senhor, por ser um ex-ministro do STF, pode, inclusive, e até uma questão que eu levanto aqui para o senhor para a gente tentar entender direito. Não sobra um pouco desse espírito de corporativismo quando a gente fala sobre o que se tornou o Supremo hoje? A gente tem um quadro, ministro Marco Aurélio, aqui no programa, que é Crimes em Série do Supremo Tribunal Federal. A profusão de crimes de responsabilidade cometidos por ministros do Supremo, não só meras quebras litúrgicas, mas eu vejo a classe dominada pelo poder supremo de uma Suprema Corte que não tem representatividade, que nunca teve voto, que não tem legitimidade para avançar como eles estão avançando, e muito menos para perseguir, para criar um inquérito das fake news, para promover um centro integrado de defesa da democracia e de combate à desinformação no âmbito do TSE. Quer dizer, tudo isso, ministro, a realidade para o povo é medo. Eu chamei as manifestações de rua, as pessoas tinham medo. Falavam que tinha Polícia Federal lá de Gaiato, tinha Ministério Público Federal lá de Gaiato. Falaram isso antes da gente entrar no palco. Eu estava com o Adriles, lá aqui em Belo Horizonte, do IFL, um evento que a gente participou em 2023. Tem gente do Ministério Público aqui, hein? Eles estão de olho. Aí a gente vê a criação da Procuradoria, a gente estava falando agora no programa, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, no âmbito da AGU. Órgãos que você só encontraria numa novela orwelliana. A gente está vivendo a distopia, ministro, e aí eu queria trazer essa questão. A gente tem até camiseta aqui, atrás do Fora Moraes. Quer dizer, o povo precisa se libertar. O Supremo virou um tribunal tirano que promove insegurança jurídica, ministro. O desgaste é enorme. E é enorme em termos de democracia, em termos de Estado Democrático de Direito, é enorme em termos de Supremo. É muito ruim, realmente. Eu costumo dizer que o ministro tem que estar sensível
ao que vem ocorrendo e tem que estar sensível à repercussão dos atos que pratique. E pronto, a dar a mão à palmatória e evoluir no que tiver cometido um erro de procedimento, um erro de julgamento. Isso é que se espera. A concentração de poder é sempre perniciosa. Ela é própria a regimes autocráticos, não a regimes democráticos. Isso é que precisa ser percebido. Eu disse, os integrantes do Supremo perderam a cidadania. Eu quero ver eles saírem sem segurança, frequentar um local público, um restaurante, ir ao mercado, ir a uma farmácia. Eles não conseguem sair. Que vida é essa? Será que eles não percebem o quanto estão errando? E, com isso, deixem de buscar a correção, deixem de buscar um procedimento que implique a pausa dos... É muito ruim, realmente é péssimo. Agora, os bons não podem silenciar. A coisa deve ser escancarada para se perceber as mazelas e aí ter-se a correção de rumos. E não cabe qualquer redação. Eu dizia também na bancada que se com o meu voto eu tivesse que ir para o paredão, eu iria, mas jamais sucumbiria a ponto de maltratar o meu entendimento para agasalhar esta ou aquela tese para atender este ou aquele grosso. A cerimônia precisa ser guardada, o diálogo é importante com os demais poderes, mas é preciso ser guardada uma certa cerimônia, sob pena de, meu Deus do céu, chegasse a uma promiscuidade maior no trato da coisa pública, que é muito ruim. O problema da competência do Supremo, vamos bater nessa tecla. Como o Supremo se arvorar competente para julgar cidadãos comuns que estiveram envolvidos naquela arruaça de 8 de janeiro? Como o Supremo se dá por competente para julgar agora mesmo parte para julgar o ex-presidente Bolsonaro? Eu indago onde foi julgado o atual presidente quando cometeu desvio de conduta glosado penalmente na 13ª Vara Criminal de Curitiba. Mudou a legislação? Mudou o arcabouço normativo? Mudou a Constituição Federal? Não, mas mudou o peso utilizado, 2 pesos e 2 medidas. Eu, por exemplo, integrante do Supremo, tinha a prerrogativa, e hoje eu já não reconheço prerrogativa de ser julgado pelo Supremo. Eu indago, às vezes, a cidadão comum: escuta, você gostaria de ser julgado pelo Supremo? Ninguém quer ser julgado pelo Supremo. Eu poderia ser julgado pelo Supremo, mas como ex-ministro, ou ministro aposentado, eu não tenho mais o foro privilegiado, que não há privilégio nenhum. Eu prefiro a pedreira da magistratura, que é a primeira instância, com direito a recurso, com respeito, portanto, ao devido processo legal. Eu não tenho mais como ser julgado pelo Supremo. Agora, é muito ruim mesmo o que vem ocorrendo. E reconheço que, até certo ponto, há como que uma intimidação, porque poucos são aqueles que, para manter o devido entendimento, dão um soco em ponta de faca. Os senadores praticamente se sentem intimidados, já que são julgados no Supremo. Eles teriam que ser julgados em algum lugar. E aí se tem a prerrogativa de foro. Outro aspecto, a prerrogativa de foro visa proteger o cargo. O Supremo não é competente para ex-deputado federal, ex-senador da República, ex-ministro de Estado, como não é também competente para julgar qualquer ex daqueles que estão mencionados de forma exaustiva como submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Vamos continuar dando o melhor,
que nós temos para que haja uma modificação do entendimento. E observem os integrantes do Supremo que o exemplo vem de cima. Eles precisam adotar uma postura que sirva de norte ao seu comum. Ministro, quando da condenação do ex-deputado federal Daniel Silveira, o ministro Barroso chegou a dizer o seguinte: não estamos julgando aqui um homem. O ex-deputado foi condenado por ofensas diretas a integrantes do Supremo. Estamos julgando uma conspiração global que ameaça a soberania nacional e a democracia de países da América Latina. O ministro falou isso várias outras vezes, inclusive da condenação do Daniel Silveira, um homem que eventualmente foi julgado por uma ameaça, e a ameaça tem, se eu não me engano, um período máximo de encarceramento de 1 ano e meio, foi condenado a 9 anos, sem direito, inclusive, à progressão de pena por causa dessa eventual conspiração nacional e global. O ministro falou isso várias outras vezes, ministro Barroso. Existe uma conspiração global de extrema-direita contra a soberania nacional do Brasil e de outros países. Esse é o discurso, ministro, ipsis litteris, igual ao ditador Nicolás Maduro. Eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor acredita profundamente, do âmbito do seu ser, existe uma conspiração global, mundial, contra a soberania nacional brasileira e de outros países da América Latina? Existe um estado de exceção dentro do Brasil que permite exatamente extrapolar as leis, como os ministros do STF estão fazendo? E se, eventualmente, houvesse esse estado de exceção, você pode julgar um homem por aquilo que ele fez ou por aquilo que você acha que existe uma conspiração global? Como é que o senhor vê essas palavras do ministro e como é que você vê essa manifestação, por exemplo, da Carmen Lúcia e de tantos outros ministros censurando uma obra de arte, dizendo que está flertando, sim, com a censura, mas o momento propicia esse tipo de censura? O senhor acha que existe algum momento na história do Brasil que propicia o ataque violento às liberdades civis, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de crítica? O senhor acredita nesse discurso do Barroso, da Carmen Lúcia e do ditador Nicolás Maduro, que existe uma conspiração global que permite que cidadãos sejam alijados da sua liberdade de expressão, como tem acontecido no Brasil? Olha, eu aprendi desde cedo na Nacional Direito que há uma máxima que precisa ser observada. Em direito, o meio justifica o fim, mas jamais o fim é um meio. E o fim sempre é de um subjetivismo maior, é o que cada qual pensa que há no contexto. E aí se ouvida o que está estabelecido para implementar-se o justiçamento, porque isso não é justiça. Agora, o que nós temos no Brasil? Nós temos algum conserto para se virar à mesa? De forma alguma. A democracia veio para permanecer em 1988 e permanecerá, eu não tenho a menor dúvida. E não há como se potencializar em si um certo quadro que se rotula desta ou daquela forma de acordo com uma visão própria individualista e colocar-se em segundo plano o ordenamento jurídico e deixando o cidadão de ter a almejada segurança. É importantíssimo nós sabermos o que pode ou não ocorrer no dia a dia da administração pública em geral. E judiciário também é a administração pública. Foi o que eu falei. Eu disse que, no caso, a atuação do juiz é uma atuação vinculada. E é uma atuação vinculada ao direito aprovado pelos representantes, deputados, senadores. O órgão do judiciário não pode, como que, criar o critério de plantão segundo o que pense sobre a matéria, segundo o que pense que está no contexto e realmente não está no contexto. Precisamos ser realistas e precisamos acreditar na ordem natural das coisas e acreditar na boa intenção dos cidadãos em geral. Não está chegando som. Som, Marco Antônio? Perdão. Eu converso às vezes com o pessoal aqui no bastidor. Ministro, enquanto o senhor estava respondendo
ao Adrilles, saiu uma reportagem, então, de agora, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Cunha Branco, a Procuradoria no caso, né, pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por, abre bastante aspas aí, atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Eles citam postagens em redes sociais e entrevistas a veículos de imprensa dadas pelo deputado onde há, abre aspas de novo, um manifesto tom intimidatório, fecha aspas, contra agentes públicos. E ele falou que, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra quem o senhor Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação, ele fala desse tom intimidatório e justifica. As evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa a interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive a ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. Prossegue em outro trecho. E, ministro, aqui a gente está falando de todos os assuntos que a gente trouxe nessa conversa com o senhor até agora, né? É uma aula magna que o senhor está dando aqui sobre o papel do STF, mas isso cabe muito no que eu tenho criticado. A estrutura do sistema de justiça está corrompida hoje. Como que uma pessoa que está licenciada do mandato, trabalhando nos Estados Unidos, se entrevista e postagem em rede social, que são duas formas de comunicação, se isso é criminalizado dessa forma, e se o exemplo vem de um PGR, aí tem a AGU com a Procuradoria, primeira, segunda instância, a gente abre, ministro, uma situação completamente de reino de terror no Brasil inteiro, onde todos os parâmetros sobre liberdade de expressão estão sendo redefinidos aqui. E todos os protoditadores e psicopatas, e isso existe em todas as carreiras, não só, não é exclusividade do Poder Judiciário, mas existem abusadores dentro do Poder Judiciário. E a gente não tem mecanismos na lei para trabalhar, para fiscalizar, e agora eles estão querendo, inclusive, torcer mecanismos de denúncia contra abuso de poder e de autoridade no exterior. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso, porque, para mim, a prova cabal de que o sistema está completamente carcomido é que isso se expande para além da Suprema Corte. Tem PGR, tem os assessores do TSE, tem os assessores do Supremo, os juízes auxiliares. A gente tem toda uma infraestrutura hoje voltada para intimidação e para colocar uma cultura de medo nas pessoas, pegando os líderes e pegando os políticos que se expressam e colocando-os como réu em ações criminais completamente abjetas, que são colocadas de maneira eminentemente política e persecutória a nível pessoal. Aonde vamos parar? É difícil imaginar-se, né? Quando se chega a uma tomada de posição que implica, não há a menor dúvida, resulta realmente em verdadeira intimidação, isso é péssimo. Não se coaduna com a democracia, não se coaduna com a liberdade, e liberdade com letra maiúscula, prevista na Constituição Federal. Eu não conheço aí os dados que serviram de base ao Procurador-Geral da República para ter essa iniciativa de provocar a instauração de inquérito. Mas não posso imaginar, pelo que eu tenho acompanhado na imprensa, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele vem atuando principalmente como cidadão, já que ele está licenciado do próprio cargo. E não vejo como se possa chegar a esse extremo, que é realmente uma forma de intimidar-se e de colocar-se uma mordaça. Se ele estivesse a elogiar em si este ou aquele setor, ele seria fustigado? Não. Só porque ele está realmente apontando o que ele entende que são equívocos cometidos, ele vai ser fustigado, e vai ser fustigado no campo penal? Não, isso é muito ruim, não é algo harmônico, vou repetir, com a República.
Muito bem, ministro. Adriles, tem uma pergunta derradeira para o ministro, a gente já esticou bastante aqui, queria já agradecer também o tempo do ministro para nós. Tem uma última pergunta para a gente encapsular esse debate matinal? O senhor falou, eu perguntei qual seria a solução para o rearranjo, né, das forças institucionais, particularmente do Judiciário, do Supremo Tribunal, para que voltasse a um estado de normalidade. O senhor disse que é o que a gente está fazendo, que é o debate. Mas haveria um meio, ministro, objetivo, um meio simples, um meio sintético de estabelecer, talvez, um constrangimento, né? Constrangimento no sentido melhor do termo, para que ministros nunca mais fizessem, não usurpassem das suas prerrogativas, de seus poderes e obedecessem à Constituição. E esse meio talvez fosse o impeachment, infelizmente, do senhor ministro Alexandre de Moraes, que é visto de maneira quase que, enfim, universal, né, ministro, até mundial, como, infelizmente, um ministro abusador dos seus poderes. O senhor crê que o impeachment seria um bom meio para rearranjo e para uma reforma do judiciário? Aliás, o senhor acredita também, a segunda pergunta que eu lhe faço, numa possível reforma do judiciário para que não ocorra o que está acontecendo hoje? Ou, na verdade, o que há é uma interpretação subjetiva e completamente espúria da Constituição, infelizmente, por parte dos ministros, e isso é um estado de exceção, na verdade, que a gente vive? São essas duas perguntas que eu lhe faço. Não passa pela minha cabeça ter um integrante do Supremo emparedado, alvo de um impedimento... Mas e o povo emparedado, ministro? Essa que é a questão. A Constituição está emparedada. Mas, enfim, vamos lá. Mas a situação é uma situação realmente extremada. E aí é preciso que se encontre, de alguma forma, a correção de rumos. Vamos aguardar que se atue com serenidade, mas se atue realmente, como eu costumo dizer, com luva de pelica, mas pulso de aço, para ter-se realmente dias melhores. Agora, caberá, evidentemente, ao poder competente, à casa do parlamento competente, que é o Senado, apreciar a possível representação que lá esteja tramitando contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, o que eu espero é que ele evolua na postura que vem adotando e deixe, como eu disse, de forçar a mão em termos de interpretação da ordem jurídica e de implemento, conciliando o trinômio lei, direito e justiça, implemento da almejada justiça. Sou um homem otimista e, portanto, eu imagino uma evolução sem traumas maiores. E seria um trauma muito grande ter-se o acolhimento em si de uma tentativa de impedir-se a atuação aí desse ou daquele ministro do Supremo. Ministro, esse ponto que o Adriles trouxe eu considero interessantíssimo, e eu só tinha um tweet para fazer a respeito disso, que os órgãos ou as autoridades competentes, elas também foram cooptadas por atitudes também criminosas, no mínimo criminosas, de ministros da Suprema Corte, né? E isso, relatos de senadores, agora, o Seif estava dando uma entrevista agora ao senador pelo Estado de Santa Catarina, falando que ele vê ligação de gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal para senador enquanto tem projetos de lei sendo votados, ou na própria sabatina do Flávio Dino. A gente já está a par disso daí, isso já é público e notório, não na bolha da Globo News, nem da CNN, isso é público e notório na nossa bolha. E é isso que está causando uma indignação de ninguém mais conseguir confiar em absolutamente nada que vem da Suprema Corte. Então, só ia fazer uma pergunta derradeira para o ministro. O Adriles falou da questão do impeachment, mas eu vejo, ministro, que vai ter um momento onde as pessoas irão voltar às ruas pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes como o símbolo desse momento distópico e autoritário que a gente está vivendo. Se esse dia chegar, ou quando esse dia chegar, ministro, a gente pode contar com a sua reflexão e provavelmente com o seu apoio? Apoio quanto a quê?
ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Cabeça de início, como eu disse, o emparedamento de um ministro supremo. Eu creio que... Mas o senhor considera pedir impeachment é um emparedamento? Não é um recurso legal, ministro? Não é um recurso popular? O impeachment? Sim, sim. Todo o poder vem do povo. Sim. A manifestação popular é importante. E o Congresso é uma caixa de ressonância. Eles estão, e pelo menos deveriam estar atentos ao que a sociedade em si está pensando a respeito desta ou daquela matéria. Agora, precisamos aguardar e com a palavra quem direito, com a palavra do Senado Federal, mas, de qualquer forma, acreditando que venha a ocorrer uma evolução inicial pelo próprio ministro. E se não houver essa evolução, uma evolução pelo alertando quanto ao que está ocorrendo e, evidentemente, as críticas que vêm sendo ofertadas a partir de fatos concretos. Perfeito. Queria agradecer demais, ministro Marco Aurélio Mello, obrigado pela participação super especial aqui. A gente está com recorde de audiência, mais de 16 mil pessoas ao vivo. Obrigado pelo carinho e por receber a gente. E Fio Diário está sempre de portas abertas para o senhor. Adoramos aí o papo e a aula fantástica sobre a Suprema Corte hoje no Brasil. Muito obrigado. E sobre, principalmente, cidadania, que é o que nós precisamos. Agora, tudo passa por uma evolução, pela educação, pela percepção da sociedade em geral. E ter-se realmente, mais à frente, não será para mim, não será para os meus filhos, nem para os meus netos, talvez para os meus netos, o Brasil sonhado. Nós trabalhamos o Brasil sonhado. Muito bem. Obrigado, ministro. Um ótimo dia, uma ótima semana para o senhor.